Imaginem um artefato tão enigmático que, mesmo depois de mais de um século de estudos, nenhum especialista conseguiu explicar o seu real significado. Um objeto que parece carregar mensagens de um passado remoto, inscritas em símbolos que ninguém, até hoje, conseguiu decifrar. Esse mistério não está em uma biblioteca secreta, nem em um templo escondido, mas sim gravado em um disco de argila descoberto por acaso em uma escavação na ilha de Creta. Estamos falando do famoso Disco de Festo, um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. O que estaria escrito nele? Seria um simples registro cotidiano de um povo antigo ou um legado oculto de uma civilização perdida? Em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier fazia escavações no Palácio Minoico de Festo, em Creta, quando encontrou algo surpreendente. Um disco de argila cozida com cerca de 16 centímetros de diâmetro e 2 lados cobertos por estranhos símbolos em espiral. Diferente de qualquer outra escrita encontrada até então, cada marca parecia ter sido impressa com pequenos carimbos, sugerindo uma forma primitiva de tipografia. No total, são 242 sinais dispostos em 61 blocos, contendo figuras humanas, plantas, armas e padrões geométricos. Desde o primeiro momento, ficou claro que este objeto não se encaixava nas escrituras conhecidas da época, como o linear A ou linear B. Sua singularidade levantou suspeitas. Estaríamos diante de uma mensagem ritual, um calendário ou talvez um texto sagrado? E por que razão esse artefato parece não ter paralelos em nenhuma outra cultura? Mas afinal, quem realmente criou o Disco de Festo e qual era a sua função dentro da sociedade minoica? O que mais intriga os pesquisadores é a natureza única da escrita. Diferente das tabuletas de argila comuns na Mesopotâmia, feitas com estiletes, os símbolos do disco foram impressos com carimbos, sugerindo um processo de produção em série, algo extremamente avançado para cerca de 1700 a.C. Alguns estudiosos acreditam que o disco pode ter sido um objeto cerimonial, destinado a ser lido em voz alta durante rituais. Outros sugerem que poderia ser um calendário agrícola ou até mesmo um hino religioso. Há também teorias de que o disco codifica uma linguagem secreta, perdida com a queda da civilização minoica. Mas o problema é que não existem outros documentos semelhantes. O Disco de Festo é uma peça única, isolada no tempo e no espaço, o que torna a decifrar quase impossível. E se esse enigma não for apenas uma questão linguística, mas sim um código destinado a manter um segredo ainda mais maior? Ao longo das décadas, diversas tentativas foram feitas para decifrar o disco. Alguns afirmam que ele contém preces dedicadas à grande deusa da fertilidade, tão venerada pelos minoicos. Outros acreditam que os símbolos seriam instruções para jogos rituais, talvez semelhantes a um calendário lunar. Houve ainda quem propusesse que fosse um registro militar ou até mesmo um manual de navegação. Mais recentemente, com o avanço da computação, especialistas aplicaram análises estatísticas e modelos de linguística comparada. Apesar de alguns acharem padrões semelhantes a idiomas conhecidos, nenhum consenso foi atingido. O que parecia uma pista promissora se dissolvia diante de contradições. O disco resiste, permanecendo fechado em seu próprio silêncio. Mas será que a resposta está mesmo nos métodos tradicionais da ciência? Ou o segredo exige outro tipo de olhar?
Entre as interpretações mais ousadas, surgem hipóteses que beiram o fantástico. Há quem diga que o disco de Festo seria uma herança de uma civilização desaparecida, talvez a própria Atlântida mencionada por Platão. Outros acreditam que os símbolos representariam um código estelar, um mapa das constelações ou até mesmo uma mensagem de contato com seres de fora da Terra. Alguns estudiosos alternativos afirmam que o disco poderia ter sido feito não apenas para ser lido, mas para ser cantado ou entoado, funcionando como uma partitura ritual. Essa mistura de religião, astronomia e mito só aumenta o fascínio. O mistério do disco não repousa apenas em sua escrita indecifrável, mas também no que ele desperta em nossa imaginação. A sensação de que talvez não compreendamos totalmente a profundidade do conhecimento das antigas civilizações. Mas e se toda essa aura de mistério esconder uma possibilidade ainda mais desconcertante? Apesar de décadas de estudos, há quem duvide que o disco de Festo seja genuíno. Alguns arqueólogos sugerem que Louis de Bernier, o descobridor, poderia ter fabricado o artefato para ganhar prestígio, visto que não há registros de objetos semelhantes em outras escavações minoicas. Essa hipótese, porém, nunca foi comprovada, e a maioria dos especialistas continua a defender a autenticidade do disco. Testes recentes de argila e análise de desgaste apontam que, de fato, o objeto é antigo e não uma falsificação moderna. No entanto, o debate persiste, alimentando ainda mais o mistério. Seja verdadeiro ou não, o disco de Festo se tornou um símbolo de tudo o que ainda não conseguimos compreender sobre nosso passado. Então, será que um dia conseguiremos traduzir seus segredos? Ou ele permanecerá como um enigma eterno, zombando da nossa busca por respostas? O disco de Festo continua a ser um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. Sua escrita indecifrável, suas possíveis funções e até sua própria autenticidade permanecem em aberto. Ele nos lembra de que, por mais avançados que sejamos, ainda existem fronteiras do conhecimento que permanecem intocadas. Cada símbolo impresso naquele disco parece nos desafiar a olhar para além do óbvio, a questionar a história oficial e a aceitar que nem todos os segredos do passado estão destinados a serem revelados. Talvez seja exatamente esse mistério que o torna tão fascinante. Afinal, o que é mais poderoso? A resposta definitiva ou a pergunta que nunca pode ser plenamente respondida? Se esse mistério instigou sua curiosidade, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando comigo os segredos mais profundos da história.